Olá, meu querido aluno. Olá, minha querida aluna. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo ótimo? Tudo em paz? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, estejam felizes e, sobretudo, estejam motivados para essa aula de sociologia. Sejam todos e todas bem-vindas, bem-vindos. É um prazer, é uma alegria, uma honra, uma satisfação tê-los vocês nesse momento. Eu sou o professor Denilson e de agora em diante nós vamos ter nossa aula de sociologia. Então, preparados, entusiasmados, cheios de vontade de adquirir conhecimento. Conhecimento que é uma das coisas mais importantes que o ser humano pode adquirir para a sua vida. E você, meu querido aluno, minha querida aluna, você está tendo essa oportunidade de adquirir mais conhecimento e conhecimento na área da sociologia. Então, sejam de fato bem-vindos. Espero que vocês estejam de fato bem, cuidando de vocês, cuidando das pessoas que vocês amam, cuidando das famílias de vocês. Vocês sabem que ainda nesse momento online, distante, mas com a graça de Deus, com a fé em Deus, logo nós estaremos juntos da forma como queremos, né? Tendo contato diretamente com o professor, com os colegas, com a coordenação, voltar à nossa vida normal. Ainda não é possível, mas logo a gente vai estar juntos, se Deus quiser. Eu acredito muito nisso. E enquanto esse momento não chega, a gente vai estudando por aqui, à distância, né? Mas não perca a vontade de estudar, a vontade de correr atrás do conhecimento, o desejo de descobrir coisas novas. Mantenham a fé, a esperança sempre vivas no seu coração, na sua mente. Mantenha a espiritualidade, o contato com Deus, porque, como eu sempre digo, Deus é a nossa força maior. Não pare de acreditar, não pare de confiar. Cada vez mais peço para você, seja pessoal, seja em família, cultive a vida de oração, cultive a intimidade com Deus, porque é isso que vai nos dar força e, sobretudo, nos momentos difíceis, né? A gente vive momentos não são muito bons, mas a gente acredita, tem fé, tem esperança que logo tudo voltará ao normal, tá certo, meu querido aluno? Então, motivação, assista a videoaula até o final, depois vocês vão fazer a atividade no livro e vai ter um momento de interagir com o professor, e dessa forma a gente vai fazendo bem as nossas atividades, os nossos trabalhos. Então, foco nessa aula, foco no conhecimento, porque o conhecimento, o que ele faz? Ele transforma a vida das pessoas e as pessoas transformam o mundo, e a gente consegue ter uma vida melhor, ter um mundo melhor para viver, uma sociedade mais justa, igual para todos. Todo mundo deseja e aspira dias melhores, né? Então, isso vai acontecer quando cada um, de fato, você, eu, todo mundo, fizer bem sua parte, e a gente vai fazendo isso também com conhecimento, né? O conhecimento nos dá condições, sabedoria para vivermos bem a nossa vida. Eu sempre digo que conhecimento não é só para nós tirar nota boa na prova, passar em vestibular e concurso, passar no Enem, né, que é o caso de vocês. Não é só para isso. O conhecimento também é para nos dar possibilidade e condições de nós vivermos bem a nossa vida com sabedoria, certo? Então, vamos lá, vamos para essa aula, vamos focar nessa aula e adquirir o conhecimento necessário que essa aula vai nos proporcionar hoje, tá certo? Então, firme, coragem, entusiasmo e vamos lá. Vamos ao nosso assunto.
culturas e identidades culturais. Alunos, vocês vão acompanhar esse conteúdo na página 28 a 33 do livro de vocês. Então, acompanhe aí comigo. Vamos, nesse momento, revisar a aula anterior, como eu sempre faço com vocês. É sempre bom, depois de uma semana, a gente recapitular, relembrar algumas ideias importantes que nós estudamos. Dessa forma, a gente vai conseguir aprender de fato, conseguir até mesmo memorizar algumas informações importantes que a gente não pode esquecer, ok? O nosso assunto da aula anterior foi a construção do eu social, tá? Não nascemos como um eu social, mas desenvolvemos por meio da interação com os outros. Então, esse item quer dizer que o ser humano é um ser social. Ele se constrói na relação com os outros. O ser humano sozinho, isolado, ele não é capaz de se desenvolver desenvolver bem as suas qualidades enquanto ser humano, ok? O eu social se forma quando entendemos e respondemos aos valores sociais de nossa comunidade. Então, o ser humano está sempre inserido num contexto social, onde este vai aprender e adquirir os valores da sua comunidade, da sua cultura, da sua tradição. Então, o ser humano está sempre inserido em um grupo, um contexto social, e uma vez que ele está inserido nesse contexto, nesse grupo, ele vai aprender e adquirir os valores próprios desse grupo, dessa comunidade, ok? Vamos prosseguindo. Não existe oposição, mas completa dependência entre o individual e a sociedade, certo? Então, o ser humano, apesar de ele ser um indivíduo, tá? Ele está sempre envolvido em sociedade. Então, tem uma complementariedade aí, certo? E no contexto social, o indivíduo vai desenvolver a linguagem, certo? A linguagem falada, a linguagem escrita, a gestual e a simbólica. Cumpre a função de transmitir significados e informações às pessoas. Então aí a linguagem como um elemento muito importante de uma cultura, de uma tradição e elemento importante do convívio social. Devo dizer para vocês o seguinte: a linguagem simbólica, embora ela não seja tão perceptível, tão valorizada, a linguagem simbólica ela é fundamental dentro de uma comunidade, dentro do contexto. Devo dizer para vocês o seguinte, que não existe tradição, não existe cultura, grupo social que a simbologia, a dimensão simbólica não esteja presente, tá? Então, hoje em dia, sobretudo nos meios de comunicação, se usa muito as figuras, usa-se muito os símbolos. Isso é próprio de um contexto, de uma tradição, de uma cultura, próprio de um grupo social. Então, veja a linguagem simbólica aí como um elemento muito importante, assim como as outras formas de linguagem também, certo? Vamos prosseguindo. É só uma revisão rápida, só para vocês relembrar de algumas informações importantes da aula passada. A linguagem está presente na vida dos humanos desde a primeira infância. De fato, isso é verdade, né? A gente já constatou que isso é uma verdade. Gestos e expressões similares podem ter significados diferentes dependendo da sociedade em que são utilizados. Muito bem, então o gesto, a simbologia, a fala, tudo tem que ser entendido, compreendido, interpretado dentro do seu contexto. Fora do contexto, pode ter outro significado. Então é sempre bom pensar dessa forma. Um texto, um símbolo, uma linguagem, tem que ver em qual contexto tudo isso se encontra para poder fazer-se uma interpretação verdadeira, uma interpretação séria, senão a gente acaba sendo até preconceituoso, certo?
se interpretar elementos de uma tradição, de um grupo fora do seu contexto social. A gente corre um grande risco de se tornar preconceituoso se nós formos interpretar os símbolos, os gestos fora do contexto social, tá certo? Por meio da linguagem que nomeamos tudo que nos cerca, de fato, todos os objetos, todas as coisas que estão na nossa vida, que estão ao nosso redor, a gente nomeia e conceitua através da linguagem. Então veja como a linguagem como elemento importante para nós conhecermos o mundo, conhecermos a natureza, conhecermos as coisas, tá? A gente pode pensar assim, não podemos conhecer as coisas sem utilizar a linguagem. E a linguagem, como vocês sabem, tem várias formas de linguagem, certo? Ao nomeá-las, damos às coisas uma existência concreta, tá? Então, você nomeia, o ser humano tem essa capacidade de nomear, dar um conceito, dizer o que é a coisa, certo? Então, as coisas só têm sentido para o ser humano a partir do momento que ele dá uma existência concreta, dá um conceito, tá? Daquilo que ele está vendo, daquilo que ele está pesquisando e estudando, certo? Diante disso, o isolamento nos é muito prejudicial. Essa ideia tem que ser muito bem assimilada, viu, turma? Entender que o ser humano isolado, fora de um contexto, fora do meio social, ele de fato não se desenvolve como desenvolve na interação com o outro, e o isolamento de fato passa a ser muito prejudicial, certo? O ser humano não desenvolve as suas qualidades, as suas potencialidades, ok? Pois precisamos estar em sociedade para desenvolver a capacidade, não só de viver nela, mas de conceber o mundo tal e de desenvolver consciência de nós mesmos. Olha aí uma ideia super importante. À medida que nós conhecemos bem a sociedade, bem o contexto no qual nós estamos inseridos, as tradições, os costumes, os hábitos, se nós conhecemos bem tudo isso, automaticamente nós estamos nos conhecendo, nós estamos dando um sentido concreto, real para a nossa existência, certo? Então, o ser humano, de fato, ele tem esse desejo do autoconhecimento, se conhecer bem, e para se conhecer a si próprio, né, precisamos também conhecer a nossa história, nossas tradições, costumes, hábitos e valores. Então, veja como isso de fato é muito importante. E à medida que nós temos consciência disso, o ser humano ele se torna mais integrado à sua realidade, ao seu contexto, ao seu convívio. Ele tem consciência de fato de quem ele em que meio ele está inserido e assim por diante, ok? Vamos prosseguindo. Um exemplo é professor e aluno. As formas de desempenhar os dois papéis de professor e de aluno foram sendo negociadas entre si e com a sociedade em geral. Turma, um detalhe muito importante é sempre na sociologia é importante pensar da seguinte maneira: tudo é construído, certo? As leis, os costumes, as profissões, os papéis sociais que o indivíduo exerce na sociedade, tudo é construído a partir da necessidade, a partir da utilidade, certo? Vamos pensar dessa forma que a gente não vai errar. Portanto, o papel de professor e de aluno foi construído ao longo do tempo, ao longo da história, tá? Foram negociados entre si e com a sociedade em geral, certo? Isso também é uma ideia muito importante que vocês não podem esquecer. O modo de ser professor e aluno muda com o tempo, tá? Nem precisa falar muito que nós estamos vivendo esse tempo de mudança de fato, né? Olha só, eu aqui, tá? Transmitindo essa aula para vocês, online, vocês aí, então, olha como eu continuo sendo professor, mas a forma como eu estou exercendo essa profissão, esse papel,
mudou, né? Tá diferente. E vocês também, a forma como vocês estão estudando, a forma como você está sendo aluno, mudou. Então, isso é muito real, muito visível e fácil de compreender e entender, ok? O modo de ser professor e aluno muda com o tempo. As funções de alguns papéis sociais mudam de acordo com sua utilidade. Tá certo, de fato. Você deve saber que muitas profissões que existiam até tempos atrás não existem mais. Outras profissões, de acordo com a mudança, de acordo com a utilidade, de acordo até com a necessidade, foi necessário, é necessário também criar outros tipos de profissões e outros vão sendo entram em desuso e vão deixando de existir. E de fato é isso mesmo, né? Sobretudo nos dias atuais, no momento que a gente está vivendo, as transformações elas são muito visíveis, muito rápidas e esses papéis, essas funções também vão mudando, né? Então, acho que é uma ideia também que pode é bom de compreender e de entender, certo? Vamos prosseguindo. Nós agimos de maneira diferente a depender do papel social que desempenhamos. Tá? Então, tá aí uma ideia muito importante. De acordo com o papel que o indivíduo ocupa, exerce a sua função, o seu trabalho, ele vai agir de uma forma, é um papel que ele vai desempenhar na sociedade. Uma das maneiras é o que se chama de segregação de audiência, que termo que corresponde à mudança de comportamento, tá? Mudança de comportamento de acordo com o grupo com o qual nos relacionamos, tá? Então, só para dar um exemplo sobre segregação de audiência, você está junto com seus amigos, com seus colegas, da mesma idade que você, com os mesmos desejos, o mesmo gosto, até mesmo com os mesmos anseios, você se comporta de um jeito, você se torna muito natural, você fica à vontade, mas se você está com outras pessoas, com as pessoas de mais idade, que têm outros costumes, outra visão de mundo, você vai se comportar diferente, tá? Então, o ser humano é assim, ele, de acordo com a situação, de acordo com o momento que ele está vivendo, ele vai desempenhar um papel, isto é, ele vai se comportar de uma forma, certo? Então, acredito que isso acontece muito com você, tá? Você está com um grupo de amigos, você se comporta de um jeito, você vai para a escola com os professores, com a coordenação, você se comporta de outro jeito. Se você está com seus pais, você vai se comportar de um jeito e assim por diante, certo? Isso é um dado importante para a gente assimilar bem. E agora, de fato, nós vamos entrar no nosso assunto de hoje. Acredito que deu para rever algumas ideias importantes relacionadas à aula anterior. Faço sempre isso porque depois de uma semana, né, alunos, às vezes, o que nós estudamos na semana passada, se a gente não revisa, não retoma aquele conteúdo, a gente corre o risco de esquecer. E como eu sempre falo para vocês, tem alguns assuntos que nos trazem umas ideias muito importantes, de extrema importância, que vale a pena nós entendermos bem, compreender bem, por vários detalhes. E um deles se você entende bem, por exemplo, esse assunto, isso vai te possibilitar entender melhor o assunto seguinte, certo? Então, é dessa forma que o conhecimento acontece, é dessa forma que de fato a gente deve estudar, tá? Sempre procurando de fato entender, compreender, porque depois que você conhece, depois que você entende, tudo se torna mais fácil, ok? E outro dado importante, se torna até motivador, você se empolga mais, você se interessa mais para estudar. Eu sempre digo que é importante você fazer um grande esforço
para entender, compreender bem a matéria, o conteúdo, porque se você entende, você compreende, você passa a gostar e isso te empolga, isso te dá motivação para assistir as próximas aulas, ler os próximos assuntos e, portanto, você prosseguir de forma comprometida com os estudos, certo? Mas precisa fazer um esforço para compreender bem, certo, turma? E nosso assunto de hoje é culturas, um detalhe muito importante, né? A cultura na sociologia e também na filosofia é um elemento de extrema importância que a gente precisa entender bem o que é cultura e identidade, tá bom? A gente precisa conhecer bem esse tema porque tem tudo a ver com o nosso dia a dia, com o nosso modo de ser, com a nossa identidade de fato, quem somos, ok? Cultura é um elemento primordial da nossa humanização, tá aí, ó. Um dado super importante, não existe grupo, não existe sociedade sem cultura, tá? Por isso que diz, um elemento primordial da nossa humanização, tá? E de fato, a cultura faz parte da nossa identidade, ok? Da nossa identidade. E devo dizer para vocês ainda mais, não existe grupo, pessoas sem cultura. Seja a sociedade mais primitiva, mais antiga, vai ter sua cultura, vai ter os elementos que fazem parte da cultura, a tradição, os hábitos e assim por diante, ok? Dado super importante, não esqueça disso. A cultura consiste nos valores nas tradições de uma sociedade ou de um grupo social. Então, tá aí, ó. Grupo social. Antropologia. Então, nas ciências sociais existem várias outras ciências. Tem a sociologia, antropologia e outras mais. Antropologia é um conjunto de métodos de pesquisa, explicações e interpretações sobre a alteridade. Turma, galera, uma informação de super importância, ok? Veja bem, alteridade significa respeito à diferença. Respeito àqueles, ao grupo, à sociedade, à cultura que é totalmente diferente da minha, que não tem nada a ver. Mas temos que respeitar, tá? Não existe cultura melhor ou pior. Não existe cultura superior ou inferior. Cultura, é tradição, é hábito, é costume. E a gente precisa respeitar. E alteridade é respeito ao modo de ser, a cultura do outro, sobretudo a cultura diferente, daquela que pensa diferente de mim, ok? Não esqueça disso. E aí tem uma atividade da página 30. Vocês vão ler com atenção, depois dessa aula, depois dessa explicação e realizar. Sempre é bom responder essas questões com tranquilidade e fazer, ok? Pensamento eurocentrista. Em outras palavras, os europeus eram considerados superiores, tá? Acho que você já viu esse termo, né? Então, vocês sabem que os europeus sempre se acham melhor do que os outros povos, tá? Então, isso, do ponto de vista da história, é terrível, foi terrível porque a gente sabe que houve muita violência contra os outros povos considerados inferiores de acordo com a mentalidade dos europeus e assim por diante. Outro fenômeno é o etnocentrismo. Professor, que termo é esse? É uma cultura, um grupo se colocar no centro, se achar melhor do que outras culturas, do que outras tradições. E nesse sentido, se acha melhor, se acha superior, vamos pensar dessa forma, se acha superior, se dá no direito de negar, desprezar, de agir até com uma certa violência relacionado a outros povos, a outras etnias, a outros grupos, tá? Etnocentrismo, não esqueça desse termo também.
É necessário interpretar os grupos sociais em seu próprio contexto. Cada grupo social, cada cultura, cada etnia, você tem que compreender e interpretar dentro do seu contexto. Fora disso, a gente corre um risco muito grande de agir de forma diferente, tá? De forma a negar a cultura do outro. Toda cultura tem sua lógica e coerência interna, tá bom? Quer dizer, tem os seus hábitos, suas tradições, seu modo de ser, sua visão de mundo, tá? O relativismo cultural defende que uma cultura só pode ser compreendida considerando seu contexto e suas próprias tradições. Tá aí mais uma ideia para enfatizar bem esse conteúdo. Aí nós vamos falar também de termos, dentro da cultura tem vários termos, né? Vamos falar de cultura material e cultura não material. Cultura material, os objetos físicos que criamos. Então, como eu falei para vocês, na cultura existe a questão da simbologia. Então, o ser humano, de acordo com essa cultura, vai representar símbolos, coisas materiais que vai representar a cultura, certo? Só um exemplo bem fácil para você entender é a cruz. A cruz simboliza o quê, né? Do ponto de vista desse assunto, podemos entender que é um objeto que representa uma cultura, uma tradição, representa uma religião. Então, cultura material. Cultura não material. Ideias, idiomas, formas de falar, modo de vida, valores e crenças. Então, culturas não materiais. Não passa pelo concreto, mas sim pela ideia, pelo pensamento, pela inteligência. Ok? Vamos prosseguindo. A cultura contribui para o funcionamento de uma sociedade, de fato. Isso mesmo. E o outro termo muito importante é estudo etnográfico, descrição da vida social e da cultura de determinada sociedade. Então, é estudo de um povo que reside numa localidade, em um espaço geográfico, né? Por isso que é estudo. Por isso que em cima a gente viu estudar um povo, uma tradição dentro do seu contexto. Isso se chama estudo etnográfico, ok? São termos assim importantes que a gente precisa assimilar bem para não esquecer, porque eu digo o seguinte: se você entende bem esses termos, isso te possibilita entender qualquer conteúdo e qualquer assunto que possa ter uma certa coincidência com esse texto com esse assunto que a gente está estudando, certo? Porque vocês bem sabem, tem assuntos que são muito parecidos com o outro, tá? A gente precisa entender bem e fazer as distinções. Sociabilidade diz respeito ao estabelecimento de relações sociais de maneira espontânea, né? Então, sociabilidade. A apropriação cultural ocorre quando membros de determinado grupo adotam elementos específicos de outra cultura, por exemplo, adereços, penteados, forma de se vestir e até mesmo gírias, tá? Você com certeza, todo mundo pode acontecer isso até de forma muito espontânea mesmo, de você usar um termo em inglês ou um termo de outra tradição, de outra cultura, você usar adereços, roupas de outras culturas, assim por diante, certo? Mas vale lembrar da indústria cultural que capitaliza e vende elementos culturais, tá? Só para enfatizar para vocês que a gente vive numa sociedade capitalista e tudo, do ponto de vista do capital, tudo pode se tornar produto para se comercializar e, portanto, adquirir o capital. Tá? Muita atenção para esse detalhe. Mas por que isso é um problema? Veja bem, quando elementos culturais são retirados do seu contexto,
perdem seus significados originais, sofrem discriminações. Esse é o grande perigo, esse é o grande problema, certo? Mas, aliás, mesmo que a gente não entenda outras manifestações culturais, é importante respeitá-las, tá? Aquilo que eu falei da alteridade, ok? E acho que deu para se compreender muito bem, deu para revisar a aula anterior e a gente falar da cultura e da nossa identidade, tá? Então, acho que uma ideia que deve ficar bem clara na nossa mente dessa aula é a questão da alteridade, entender que de fato nós vivemos numa diversidade de culturas, de tradições, de costumes, povos diferentes, concepções de vida diferentes e que a gente não precisa aceitar tudo isso, porém a gente precisa respeitar, certo? Senão a gente corre o risco de ser racista e fazer discriminação e assim por diante, ok? Agora responda no guia de estudos, muita atenção, tá, turma? No guia de estudos, as páginas 4 a 7, somente as páginas 4 a 7, ok? E para casa vocês vão responder as atividades em PDF, ok? Queridas, foi um prazer estar com vocês nesse momento. Muito obrigado, um abraço do professor Denilson e até a próxima aula.